Eu fiz análise da vida de Abraão aqui com vocês. Eu mostrei para vocês que quando ele sai do meio da sua parentela, ele sai do meio da sua região, ele vai para essa nova cidade chamada Canaã, que Deus manda, porém ele passou por algumas coisas. Dentre elas, ele vai para o Egito, né? Abraão é visto deixando Canaã, a terra prometida, durante um período de fome para ir ao Egito. Ali a imagem do mundo que lá está. Esse texto que a gente leu aqui do capítulo 12 e capítulo 13 fala sobre a chegada dele no Egito e também em Canaã. Abraão teve que descer ali para o Egito e ele cometeu alguns erros. Dentre eles, Abraão mentiu, Abraão acabou encorajando outras pessoas a pecarem. Abraão ali, ele se torna autocentrado no seu próprio problema, nas suas lutas, e talvez esse é o caso de muitos de nossos irmãos que só ficam preocupados com suas próprias dores, com suas próprias lutas. Também ele acaba indo para lá, porém ele precisa remover da cidade do Egito. Ele precisa não somente se remover, mas remover suas posses e remover também a bênção que ele seria naquela cidade. Você também precisa remover a sua vida dos lugares que não são os lugares aonde Deus chamou. Senão o inimigo vai estar usando você. Ele vai estar usando o seu potencial, vai estar usando os seus recursos financeiros e vai estar usando a sua própria vida no local aonde Deus não queria que você estivesse, enganando e sendo um engodo para você as artimanhas e as coisas terrenas, conforme falei nos dias anteriores. Ontem falei a vocês que ele, para poder sair daquela cidade do Egito, ele vai e se envolve, ele se torna novamente a ir para o caminho de Deus. O que que ele fez para ir para o caminho de Deus? Ele vai para o lugar de adoração. E o texto bíblico fala para você que ele foi para a cidade de Betel, uma cidade que é chamado como a casa de Deus, um local de adoração. Então, quem quiser sair do Egito precisa se voltar para as coisas do Senhor, para a casa de Deus. Bem, ele também vai ali para o lugar do trabalho de Deus. Ele começa a ser utilizado, usado na causa do Senhor. E aí eu quero começar falando para vocês sobre ser usado na causa de Deus, ser usado no trabalho de Deus. Abraão voltou para o lugar onde Deus havia trabalhado na sua própria vida. Ou seja, a igreja é um local onde Deus trabalhou na sua vida. Quando você atuava no departamento, quando você atuava na igreja, quando você atuava em alguma área do reino de Cristo, era uma forma de Deus trabalhar em você, trabalhar com você. E por isso, o Senhor sempre será encontrado no mesmo lugar aonde nós deixamos. Se o irmão deixou de abrir a Bíblia, se o irmão deixou de fazer o culto matutino, se o irmão deixou de estudar a sua lição, Deus será encontrado neste lugar aonde o irmão deixou lá no passado. Por isso queremos que você, assim como Abraão, volte para os caminhos de Deus, volte para as coisas do Senhor. E sabendo disso, entendendo isso de voltar para os caminhos de Deus, bem, hoje quero falar a vocês que muito do povo do Senhor precisa voltar para os seus altares, precisa voltar para o lugar aonde eles se afastaram de Deus. Nós temos muitos jovens de nossa igreja, nós temos às vezes, irmãos, dentro da nossa igreja, irmãos dentro, certo, ali sentado nos bancos, e temos quase a mesma quantidade de pessoas que estão fora, fora da igreja, nos livros da igreja, mas não estão frequentando a igreja, não estão conosco, porque muitos deles estão abandonando o reino de Cristo. Por isso, voltar ao trabalho, voltar às coisas da igreja, garantirá a você a estar no caminho aonde Deus o chamou e que você nunca deveria ter saído. Ele está esperando para encontrar os seus filhos. Deus está esperando para abraçar os seus filhos, para estar com ele, com eles. Bem, uma outra coisa que eu percebo que Abraão fez, e o texto base de meu sermão encontra-se em Gênesis capítulo 12, versículo de 3 ao 4. Diz assim:
Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã, o nome da cidade aonde ele estava. Perceba, querido irmão, que o lugar para onde Deus te chama é o lugar da sua própria vontade. Abraão, ele volta para o lugar onde Deus o enviou. Deus não tinha tirado ele lá da terra dele, dos parentes dele, e enviado Abraão para essa cidade chamada Canaã, enviado ele para essa cidade onde mana leite e mel. O problema está que Abraão desvia do caminho, e vocês sabem que ele vai e desce para o Egito. E ele, ao descer para o Egito, ele comete uma série de erros, né? Sua esposa, ele manda ali para Faraó, com medo de Faraó matá-lo. Ele faz com que outras pessoas mintam, ele faz com que sua própria esposa ali minta. Porém, ele percebe, o próprio Faraó diz assim: o que é que você fez comigo, rapaz, mandando sua mulher para cá? E aí, então, Faraó expulsa ele da cidade do Egito. Ele tira de lá os seus bens, tira de lá o seu potencial, e Abraão agora vai para o caminho onde Deus manda. Ele vai para Betel, ele vai ali trabalhar na obra do Senhor de volta. E aí, então, Abraão vai para o lugar de Deus, da vontade de Deus. Ele volta a fazer a vontade de Deus. Abraão voltou para o lugar onde Deus havia enviado a ele. Canaã representava aqui, irmãos, a perfeita vontade de Deus para Abraão. Será que você está no local aonde é a perfeita vontade de Deus? Que tal então você voltar-se para a perfeita vontade de Deus? Voltar para os caminhos do Senhor, de fazer a obra de Deus, de fazer as coisas do Senhor? Eu falo porque é o seguinte, talvez, irmãos, você tenha muito potencial para trabalhar. Ontem eu cheguei aqui em casa por volta quase da meia-noite e eu estava lá na igreja da freguesia, né, a minha igreja sede, freguesia do Ó. E nós tínhamos por volta de umas 30 pessoas lá que eram beneficiadas da Ação Solidária Adventista, né, da ASA. E elas estavam fazendo um recadastramento, aquelas pessoas ali. E eu falei para elas sobre a importância de voltarem-se para Deus. Falei para as pessoas que às vezes muitas coisas não dão certo na vida do crente porque as suas raízes, elas não estão boas. E às vezes na sua própria vida não estão boas as coisas porque você não está na direção, no favor do Senhor. Eu lembro que uma vez eu fiz, acho que ano passado, eu fiz uma ilustração a vocês de uma embarcação, a um CD da igreja, CD 2000, acho que é 2000, Rumo ao Porto Seguro. E nesse CD, Rumo ao Porto Seguro, né? Meu barco navega no mar, nas águas, o quê? Revolta de paz. E tem essa música lá do CD do ano 2001, ou minto, CD 99. O CD 99, Rumo ao Porto Seguro, fala sobre ir rumo ao Porto Seguro, o porto que Deus manda, ir rumo ao local que Deus manda. Bem, se sua vida estiver ao favor de Deus, ela vai começar a andar mais rápido. Se você pegar e fizer a vontade de Deus, ou melhor dizendo, ir para o local aonde Deus te manda, como diz a lei dos desbravadores, né? Ir onde Deus mandar, Deus vai soprar e sua embarcação vai voar, sua embarcação vai andar, sua embarcação vai navegar mais rápido. Porém, se você estiver indo contra o favor do vento, contra o favor de Deus, você rema 10 pasadas ali e volta 5. Tem gente que na sua própria vida não está progredindo. Por quê? Porque ainda está permanecendo com seu coração cativo ao Egito. E por isso que eu proponho hoje no meu sermão que você volte para o caminho que Deus te chamou, o caminho que você nunca deveria ter saído.
Abraão fez isso. Ele sai do Egito, ele sai daquele local onde representava as coisas do mundo e Canaã representava aqui a vontade perfeita de Deus. Deus queria que Abraão não fosse próspero no Egito, mas Deus queria que Abraão fosse próspero nas coisas dele, fosse próspero na cidade dele, fosse próspero na obra dele. Sabendo disso, o lugar onde Deus pode abençoar a muitos irmãos é o local aonde você faz a vontade de Deus. É o lugar aonde Deus coloca você. Ele vai dar a você um monte de corda. É um fato, mas no final, se você quiser fazer as bênçãos de Deus na sua própria vida, você deve estar no lugar aonde Deus te chamou. Você deve estar no local onde você está perto dele. Eu julgo que vir para o Goal Six é o local aonde você permanece perto de Deus. E eu já falei para vocês em outros sermões, o ambiente é o melhor local que você deve estar. O ambiente próspero, o ambiente em que as coisas fluem, o ambiente de Deus, ele vai moldar você, ele vai ajudar você. É mais fácil um macaco mudar da árvore do que eu ter que mudar a árvore. É mais fácil você ir para um ambiente aonde você tem um local bom, um local próspero, um local que te leva para perto de Deus, do que eu mudar e tirar aquela árvore dali, aquele local dali. Então, vá para o ambiente, vá para a árvore em que você sabe que ela é próspera e ela tem muito fruto. Venha para o caminho de Deus, coloque-se numa situação em que você tenha que depender de Deus. Exemplo, se você vai atuar na igreja e você não é bom em determinadas áreas, vai para essa que é uma área muito carente na igreja, que precisa, sei lá, do diácono, diaconisa, professor de escola sabatina, eu não sei na área que você atua na igreja ou em qualquer outro, em outro lugar aonde você tenha que precisar da presença de Deus, precisar da força dele. Você se colocou numa situação de vulnerabilidade e você agora precisa da presença de Deus, precisa da ajuda dele. Então, se exponha a situações em que o Senhor tenha que usar você, em que o Senhor tenha que atuar sobre você, em que o Senhor tenha que estar perto de ti. Por quê? Porque você vai focar, influenciar a presença do Senhor sobre sua vida, pois você se expõe a ela. É isso que aconteceu com Abraão quando ele volta a fazer a vontade de Deus. Ele se expõe à presença do Senhor. Portanto, quando leio aqui de que ele, o próprio Deus, vai dar ali um monte de corda a Abraão, vai dar um monte de bênção a Abraão, mas no final, a escolha de Abraão de estar no caminho de voltar-se para Deus, voltar-se para fazer a vontade de Deus. E é um fato. Se você quiser as bênçãos que Deus tem para te dar, se você quiser as bênçãos que estão reservadas para ti, compreenda que essas bênçãos são para a sua própria vida. Você deve estar no lugar que você precisa se expor a Ele. Você deve estar no lugar perto de Deus, porque é mais fácil o macaco mudar da árvore. Então, mude para um lugar em que você esteja perto de Deus. Não espere o mundo se alinhar. Não espere a árvore mudar de lugar e você. Lembra que eu falei para você para não viver de condição, mas viver de decisão? Então, decida voltar para Canaã. Não espere as condições estarem prósperas, melhores, para que você seja um crente fiel, para que você seja um irmão que ajuda e abençoa a obra do Senhor. Eu também falo a vocês sobre esses três aspectos, porque eu vou encerrar esse sermão no dia de hoje, de que Abraão, ele remove as coisas que estavam impedindo ele de ir para Canaã, certo? Depois que ele remove essas coisas, ele volta para o caminho de Deus, ele volta para as coisas do Senhor, e por fim eu percebo que Abraão, ele não só volta, mas ele renova suas forças em Deus. Ele renovou a sua devoção. Eu quero que você, no dia de hoje, renove, irmão, a sua devoção ao Senhor, buscando Ele em espírito e em verdade.
Por que falo isso? Porque às vezes, muitos dos louvores que é cantado na igreja, muitos são mecânicos. Muitos dos louvores você está lá cantando blá blá blá, mas às vezes não é do coração. Às vezes você está atuando na obra de Deus porque, puxa vida, me colocaram nessa situação e eu tenho que estar aqui. Ai, puxa vida, é porque, né, agora eu sou o líder do departamento, agora eu vou, eu tenho que fazer as coisas. Mas às vezes não é de coração. Faz porque tem que fazer. Eu entendo que fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas melhor seria se você o fizesse com devoção ao Senhor. Abraão voltou para o lugar, para o altar. Ele volta ali para aquele lugar e parece haver uma renovação do desejo de estar na presença de Deus. Eu, quando vejo, e eu já falei aqui, externei a vocês, ontem levei o Pedro e o Eduardo comigo, né? Eduardo, como sempre, dorme no carro. E aí, ao chegar na igreja, Eduardo dormindo no carro e o Pedro animado descendo. E ontem eu fiquei vendo o Pedro, nós fomos numa igrejinha lá que nós abrimos um ponto de pregação no Palavra Viva, e o Pedro pegou um monte de Bíblia e começou a distribuir para as pessoas. Isso depois que abriu. Antes de abrir a igrejinha lá, o bendito do irmão esqueceu a chave. E aí deu 8 horas, todo mundo chegando. E adivinha quem é que estava ali na frente falando, pessoal, desculpe aí, estava chuviscando. E o Pedro, pessoal, desculpe aí, pessoal, aqui o irmão esqueceu a chave, mas já já vamos abrir a igreja. E o pessoal ia chegando e o Pedro falando a mesma coisa para todo mundo. Sabe, irmãos, ele tem o desejo, e eu quero influenciá-lo para isso, de voltar, de adorar. E às vezes eu olho olhando para o Pedro. E eu disse para ele, Pedro, hoje está chovendo, Pedro, não vai comigo não. Eu sem fé, né? Ô, Pedro, não vai e tudo. E aí o Pedro, não, papai, vamos. E aí eu estava vindo da conferência ontem e a Débora me mandou mensagem, Anderson, venha para casa, passe aqui porque os meninos já estão prontos para ir para a igreja. Eu falei, Ih, Débora, mas hoje eu nem ia passar em casa, eu já ia direto para lá por causa do horário. Sabe, irmãos, eu quero que Deus me dê novamente esse desejo. Assim como os meninos têm de estar na obra do Senhor, eu também quero ter esse desejo de vamos, vamos, não quero ficar nenhum momento, não quero perder nenhum momento de estar ali na presença de Deus. Talvez tenhamos que ter mais esse coração como de uma criança, pedindo perdão, amando a obra de Deus e tendo uma devoção clara, tendo uma devoção nas coisas do Senhor. Sabe, há algo fundamental aqui que eu percebo quando Abraão volta para os caminhos de Deus e quando ele tem uma devoção clara. O que eu julgo ser de fundamental é quando ali há algo fundamentalmente errado, quando um crente não possui o desejo de adorar. Tem coisa que está errada na vida do crente quando ele não tem o desejo de adorar. Ai, pastor, eu não tenho desejo de orar, eu não tenho desejo de adorar, eu não tenho desejo de estar na presença de Deus, eu não tenho desejo de ir para a igreja. Tem coisa errada na sua vida. Se está te faltando esse desejo de fazer as coisas de Deus, tem coisa errada na tua vida. Isso é verdade tanto no privado quanto no público, irmãos. Deus quer que estejamos em uma condição em que adorá-lo é uma prioridade em nossa vida. Deus quer que seja uma prioridade adorar a Ele. Eu vou mais além ao dizer a vocês o livro de João, né, o Evangelho de João, lá no Novo Testamento, João capítulo 4, versículo 23 e 24 dizem o seguinte a nós. João capítulo 4, versículo 23 e 24. João 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para serem seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Perceba, querido irmão, que o texto bíblico nos diz
Que Deus quer o quê? Adoradores que o façam em espírito e em verdade. Deus quer crente fiel. Deus quer gente que ame. Eu não sei você, sabe? Às vezes, sei lá, você é meio doido, mas imagine você estar com uma pessoa e você casar ou namorar com essa pessoa, mas ela de fato não gostar muito de você. Ela não tem prazer de estar contigo. Eu não sei que tipo de relacionamento seria esse. Eu não sei se você ainda permaneceria com uma pessoa que não quer estar contigo. Pô, eu não quero estar com uma mulher, estar com, né, você estar com uma pessoa que ela não goste de estar com você, ela não o ame. Imagine um crente de ir para a igreja e de fato não ter aquilo no coração, batendo mais forte e amar a Jesus e adorá-lo em espírito e em verdade. Não sei não se vale a pena esse relacionamento de estar sem gostar. Imagine você namorar com uma pessoa e não gostar dessa pessoa, ou ela namorar com você e ela não gostar de você. Não faz sentido. É melhor que os dois estejam distantes. Então, quando eu olho para isso, à luz do texto bíblico aqui, faz mais sentido estar na presença de Deus porque eu o amo. E se você não o ama e não o adora em espírito e em verdade, então não faz sentido estar na presença do Senhor, chegar-se a Ele sem estar com o coração nele. Eu digo isso porque tem muita gente trabalhando na igreja, mas não trabalhando para o Deus da igreja. Mais do que trabalhar na igreja, tem que trabalhar para o Deus da igreja. Mais do que ter relacionamento ali com os irmãos da igreja, precisamos ter relacionamento com o Deus da igreja, com o Senhor da igreja. Por isso, Hebreus deixa claro aqui, capítulo 10, versículo 25, ao nos dizer Hebreus capítulo 10, versículo 25, ao nos dizer sobre esse amor que devemos ter. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha uma outra exortação de Deus aqui, falando para os nossos irmãos não deixarem o quê? De congregar. Depois da doença da picadinha, aconteceu, irmãos, que muitos dos nossos irmãos acabam só assistindo os cultos via internet. E aí, então, muitos de nossos irmãos só assistem à internet e muitos acabaram perdendo o costume de estar, como é que é o nome? O texto bíblico diz? De congregar, de estar com os nossos irmãos. Ah, não, pastor, eu assisto aqui, coloco, vou zapeando aqui, assisto um culto bom e tenho a presença de Deus, está tudo certo. Mas é isso, nada substitui a sua presença na igreja. Eu sei que você pode educar seus filhos, mas nada substitui a sua presença física com os seus filhos. Eu sei que você pode ter amizade com muitas pessoas, mas nada substitui a sua presença física com os seus amigos e com a pessoa que você queira ter amizade. Nada substitui a sua presença na igreja. Imaginemos o seguinte, irmãos, imaginemos a igreja como uma espécie de churrasqueira, certo? De braseiro, braseiro do Senhor. Agora, imaginemos que eu pegue uma brasa, que é você, do braseiro de Deus, da churrasqueira do Senhor, e coloque essa brasa no chão. Qual é a brasa que vai esfriar mais? A que está sozinha no chão ou as que estão juntas dentro do braseiro, dentro ali da churrasqueira? É óbvio que a que vai esfriar mais rápido é aquela brasa que está longe da churrasqueira. Nós queremos que você esteja na igreja com os nossos irmãos, presente fisicamente, para quê? Para aquecer, não só para ser aquecido pelos irmãos, mas para aquecer. Você deve conhecer no mundo, e nesse mundo de palestras que as pessoas dão e tudo mais, eu percebi um autor declarando que fazer palestras online tem a sua validade, mas ele percebeu que a galera não tem a mesma frequência. Por exemplo, eu estou aqui, irmãos, falando com você e eu sei que tem uma galera que está dormindo. Acorda, irmão! Eu sei que tem uma galera, talvez seu irmão acorda. Eu sei que tem uma galera que está dormindo, porque a gente está online. Eu também sei que tem um monte de irmão
que dorme na igreja também, né? Aquele irmão, não, ele não dorme, está em visão, né? O irmão tá assim, aí quando a gente vê, ele fez a oração, já acabou o culto, o irmão saiu de visão. Sabe, irmãos, eu sei que estar frequente fisicamente na igreja faz com que você tenha outra frequência. Uma vez, estava aqui no Gol Six, né? Acabou o Gol Six e a gente esqueceu o negócio ligado. Tinha mais uns 10 irmãos que estavam ligados depois de uns 20 minutos de ter acabado o Gol Six. Eu sei, o irmão estava dormindo, o irmão nem soube que acabou o Gol Six. Sabe? O pastor vai falando, tem uns pregadores que a gente chama aqui, que tem a voz mansa, né? Oi, irmão, sei quem, sei quem, sei quem. Ó, irmão, vai, e dorme. Acorda para cuspir, irmão. Sabe, queridos, é um fato de que você precisa estar, como o autor declara, há algo fundamentalmente errado quando um crente não possui o desejo de adorar a Deus, de estar na mesma frequência do Senhor. Isso é verdade tanto no privado quanto no público. Deus quer que estejamos em uma condição em que adorá-lo é uma prioridade, tem que estar nessa condição, querido irmão. Nós nos esquecemos que o altar é na igreja, na presença do Senhor. É um lugar de sacrifício. Você tem que sair da sua casa, sair do seu ambiente para ir para a presença de Deus, para ir para o local do altar, para ir à igreja. Lembre-se mais do que isso, de buscar o Senhor, de arrependimento, de entrega, de ações de graças, de perdão, tanto para dar perdão quanto para receber perdão. Aquele é um local sagrado. Mais do que isso, um local de súplica, um local de louvor, de adoração. Que o Senhor, querido irmão, te ajude a lembrar o caminho de volta para a igreja, o caminho até lá e como esse altar é feito para a honra e glória do Senhor. Quando você vai na casa do Senhor, você está embelezando e honrando o Senhor. Quando você vai, por exemplo, o irmão Jackson vai vir aqui ao Brasil e ele virá à casa de seus pais, né? Que ele falou, pediu oração um tempo atrás por seus pais. Ele está honrando os seus pais ao sair da América, vir ao Brasil e ver os seus, cumprindo um dos mandamentos, honrar pai e mãe. E ele, ao fazer isso, ele está honrando o pai e a mãe, trazendo sua presença física. Ele podia muito bem, né? Algum irmão pode dizer: ah, não, eu assisto o Gol Six pelo celular, eu assisto o culto pelo celular. Ele pode dizer: eu posso tirar uma foto, posso mandar um vídeo para eles, eu posso ir lá. Mas ele se dispôs. Nesse tempo agora de vir fisicamente ver seus pais. Pode ser que seus pais já estejam velhinhos e ele quer ter mais uma proximidade com eles. Portanto, irmãos, quando você vem à igreja com o seu corpo físico, não somente com o corpo virtual, né, através ali das redes sociais, mas quando você vai fisicamente, você está honrando o Senhor e entrando nessa frequência. Eu ainda vou dizer mais a vocês que quando eu leio esse texto aqui, eu também percebo que não somente ele renovou Abraão sua devoção com Deus, e por isso que ele teve que ir lá para a cidade de Canaã, para o lugar, reconstruir o altar, mas ele renovou a sua dependência de Deus. Abraão renova sua dependência de Deus aqui. Ele invocou o nome do Senhor, diz a palavra. Abraão agora está saindo do Egito e ele faz o que ele deveria ter feito em primeiro lugar. Gênesis 12, versículo 10, né? Lá de volta lá para o livro de Gênesis, né? Gênesis 12, novamente, versículo 10 diz o seguinte, ó. Gênesis 12, versículo 10. Olha o que o texto bíblico nos diz. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Perceba, querido irmão, que Abraão vai ao Egito, porque era grande ali. Abraão agora está saindo do Egito e ele faz o que ele deveria ter feito em primeiro lugar, de ir em direção a Deus, de ir em dependência a Deus. Você lembra que Abraão foi para o Egito por quê? Porque estava tendo muita fome naquela região e por isso que ele vai no Egito. O Egito, uma baita de uma cidade grande, tem o Rio Nilo, aonde tem muita comida, muita água. Só que ele deixou de depender de Deus, ele ficou com medo. Imagina, eu saí da terra dos meus parentes,
ir para uma cidade que eu não conheço, chamada uma cidade que emana leite e mel. Eu vou é parar no Egito aqui, porque eu sei que no Egito tem comida. Ele deixou de ir para o lugar de Deus para fazer sua própria vontade. Por quê? Porque Abraão não quis depender de Deus. Tem gente que está querendo depender de si mesmo e não depender do Senhor. Então, querido irmão, toda vez que você tentar depender de si, vai dar errado. Coloca Deus em primeiro lugar e depois as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu já contei para vocês aquela história do irmão da minha igreja. Era um irmão extremamente soberbo. Eu tinha um irmão de posses, que tinha recursos financeiros, mas o cara era muito soberbo. Aquele cara, só Jesus na causa. E ele era um líder. E aí, então, aquele cara era muito soberbo, tudo ele tinha. Só Jesus. Só quem me conhece sabe que eu vou por outros caminhos. E aí, então, o sócio dele passou a perna nele. Puxa, o sócio dele limpou a empresa, levou tudo, roubou. O cara ficou com uma dívida enorme. Eu vi aquele cara definhar. Eu vi aquele cara cair do cavalo. Eu vi aquele cara ali sofrer. Porque ele era um irmão que contava muito com suas posses e não a utilizava para a obra do Senhor. Mesmo sendo líder, eu sei que ele não utilizava para a obra do Senhor. E agora eu vejo aquele irmão cair do cavalo. Um irmão que confiava em si, que confiava nos seus bens, mas não confiava na dependência de Deus, através da dependência de Deus. Sabe, irmãos, ele aprendeu com muitas pancadas na vida. Nem sei se aprendeu, mas que teve muitas pancadas, teve. Pelo menos ele apanhou um pouco da vida para ver se consertava. Mas sabe, irmãos, eu quando olho para a história aqui de renovo de Abraão, renovo na dependência de Deus. Perceba que, em vez de procurar aqui e ali, porque Abraão procurou comida lá no Egito, ele foi para lá para isso, e você sabe tudo que aconteceu de mal com Abraão porque ele procurou, ele deixou de fazer as orações, ele deixou de ir para o caminho de Deus, e ele deixou de compreender que ele dependia de Deus, porque quando ele saiu da cidade de Ur, da terra dele, dos parentes dele, ele saiu com um sentimento de dependência. Eu não sei para onde eu vou, Sara. Eu não sei para onde nós vamos, eu não sei para que lugar nós vamos, mas eu vou na dependência de Deus. E aí ele foi para onde um local onde Deus mandou, mas ele realmente não sabia até o presente momento. Ele só sabia que tinha que ir depender do Senhor. Então, quando você parar de confiar mais em si e começar a confiar mais em Deus, as coisas vão mudar na sua vida. Toda vez que você confia em si, você vai cair, você vai escorregar, você vai se arrebentar. Por isso, Abraão se arrebentou quando ele foi para o Egito. Seu testemunho teve que vender sua mulher lá, dar sua mulher para o faraó. Abraão teve que fazer um monte de concessões que ele não faria se ainda permanecesse no caminho de Deus. Quantas vezes eu já vi alguns irmãos que vão abandonando a fé e têm que fazer uma série de concessões. Ai, teve que abrir mão do sábado. Ai, teve que abrir mão da saúde, da reforma de saúde. Teve que abrir mão de um monte de coisa. Tiveram que fazer uma série de concessões. Por quê? Porque eles não permaneceram no caminho do Senhor. E eu louvo a Deus quando a irmã falou aqui que ela pede oração aqui para que hoje, ao seu esposo conversar com o patrão lá sobre o sábado, que Deus abra as portas. Eu louvo a Deus por esse pedido de uma mulher sábia dentro do seu lar. Por quê? Porque andar, e ela usou essa expressão de que quando ele andava na dependência de Deus, no caminho de Deus, Deus abria as portas e ele estava bem. Mas a partir do momento que ele abandonou o caminho de Deus, o que aconteceu? Ele caiu. É um fato de que quando Abraão abandona a dependência de Deus e vai para o Egito porque ele estava procurando comida ali no Egito, procurando estabelecer suas posses no Egito, e ele faz todas as atrocidades que faz e o erro que ele faz, ele acaba saindo do roteiro de Deus. Por isso eu proponho hoje a você, volte para o caminho de Deus, volte para o roteiro, porque Deus renova ali as forças em você. E Abraão também renovou a sua dedicação a Deus. Ele renova a sua dedicação. O que aconteceu no coração de Abraão quando ele saiu do Egito, isso só aconteceu naquele momento, quando ele renovou com Deus a sua dedicação.
Abraão leva de volta o seu povo ali, sua tribo ali, seus pertences, de volta ao lugar onde Deus havia tratado dele, tratado das coisas dele. Onde Deus havia tratado de Abraão? No meio do deserto. Deus havia tratado Abraão aonde? Lá indo para Canaã. As frases, por exemplo, que eu extraio do texto bíblico que nós lemos aqui. A primeira que eu extraio é qual? Ao princípio. São frases que ele teve que voltar para onde? Ao princípio. Será que não existe irmãos que precisam voltar ao princípio? Porque quando você se batizou, você era um baita de um crente. Você queria ir para a igreja, você tinha o primeiro amor, você queria cantar, você queria fazer as coisas, mas agora, depois de anos de crente, você está frio na fé. Agora, depois de anos de crente, a gente tem que estar empurrando o irmão. Irmão, apareça lá no Gol Six, irmão. Dê o ar da graça. Sabe, queridos, a frase que estabelece nesse texto é ao princípio. Dante sugere que Abraão experimentou uma renovação de seu primeiro amor. Ele volta a ter o seu primeiro amor. Por isso que o texto diz: Abraão voltou ao princípio, ao caminho de Deus, ao primeiro amor que ele tinha, de forma genuína. Ele renova sua devoção, sua dependência de Deus e sua dedicação a Deus. O que aconteceu na vida desse homem aqui, eu estou falando um pouco de Abraão, é o que precisa acontecer na vida de muito crente aqui. Uma renovação. Precisa dessa renovação, dessa mudança. Você está andando nessa direção, você sabe que aqui é um precipício, então dê uma meia volta a volver e volte seu coração para o caminho do Senhor. E por isso que o autor declara que o que aconteceu com Abraão naquele momento deve acontecer no coração dos filhos de Deus, nos irmãos aqui do Gol Six. Sabe, no dia de hoje, muitos têm permitido que as chamas do amor se esfriem, do primeiro amor com Deus. Muitos têm permitido que se esfrie a fé. Não deixe, querido irmão, que a fé e o amor em Deus e nas coisas do Senhor se esfrie. Por isso você, querido irmão, precisa de um avivamento. Sabe, há um livro sobre o Espírito Santo que eu li há 2 anos atrás, quando eu comecei aqui no Gol Six. Eu lembro que o Levi tinha falado para mim: olha, leia esse livro aqui do Espírito Santo, que era um livro que nos balizaria. Sabe, irmãos, precisamos desse avivamento do Espírito. Por isso, vocês já devem ter visto muitas vezes em minhas orações eu falando a vocês que o que mais precisamos não são das petições que os irmãos fazem aqui. E eu sei que tem muitas petições e nós oramos para que Deus os ajude, mas o que mais precisamos não são das soluções que nós pedimos aqui. O que mais precisamos é da presença do Espírito sobre nossa vida. Isso é o que mais precisamos, mais do que o comer, mais do que o respirar e mais do que a solução das nossas petições, das lutas que enfrentamos. Perceba que precisamos de um avivamento, precisamos voltar ao primeiro amor com Jesus Cristo, voltar ao caminho de Deus. Eu termino lendo esse último texto bíblico, Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 7, fala sobre a carta à igreja de Éfeso, que diz assim, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achartes mentirosos. Tens perseverança e suportastes a prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei
que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, perceba, querido irmão, que ter uma comunhão, voltar ali a dedicar-se a Deus, era o que eles estavam fazendo aqui. Eles tinham raiva daquilo que era errado, mas eles precisavam estar sempre na presença de Deus. E por isso, os dias passados fora da comunhão com Deus são dias de madeira, são dias de feno, são dias de palha. São dias que não têm muita substância e nem muita produtividade. Por quê? Porque são dias sem estar na presença do Senhor. E eu julgo ser loucura você sair de manhã cedo para o trabalho sem antes fazer uma oração, sem antes pedir a blindagem de Deus, sem antes pedir para Deus abrir os caminhos. Eu julgo que você está desperdiçando o seu dia se você não estiver na presença do Senhor durante este dia. Você está desperdiçando. Por quê? Porque Deus podia fazer maravilhas, mas pelo fato do irmão não estar nem aí, nem colocar as coisas na mão do Senhor, de fato, esse irmão acaba desperdiçando o dia. Por isso, eles são desperdiçados e nunca podem ser recuperados um dia que passou. Nós não temos como voltar atrás. Então, proponho a você hoje que você volte a fazer a vontade de Deus. Eu quero que você saiba que existem algumas pessoas que têm coragem de admitir que estão para baixo. Saiba que tem pessoas que têm coragem de admitir que estão longe de Deus. Então, se este é o seu caso, confesse o seu pecado ao Senhor, converse com Ele e volte para o caminho de Deus. Sabe, irmãos, na sua própria caminhada com o Senhor, Deus vai revelar algumas coisas para ti. Quando nós estamos indo para baixo, como era o caso de Abraão, ele estava descendo ali, indo para baixo, para a cidade do Egito. Ele estava espiritualmente fraco, porque ele enfrentou uma série de problemas. O Senhor não pode abençoar e nem nos usar se não estivermos indo em direção das coisas dele. Por isso precisamos dar os mesmos passos que Abraão deu e voltar novamente para Canaã, para a cidade aonde emana leite e mel. Voltarmos para Betel e sairmos do Egito. Por isso, eu quero que você, no dia de hoje, abra seu coração para que Deus possa modificá-lo. Abra seu coração para que Deus possa restaurar você. Nós teremos uma oração aqui pelo irmão Laerte. E enquanto o servo do Senhor estiver orando, eu quero que você se una a nós em oração e peça a Deus, Senhor, me ajude, ajude meus filhos, meus netos a saírem do Egito e voltarem aos teus caminhos. Ajude, Senhor, a fazer a reforma de saúde tão necessária. Ajude, Senhor, a ter mais da presença do Espírito sobre nossa vida. Por isso eu proponho hoje a você buscar mais, ter mais de Deus. Por quê? Porque Deus tem mais prazer em te abençoar do que você mesmo em ser abençoado. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, santo é o teu nome em toda a terra, Senhor. Pedimos neste momento, Senhor, pelas pessoas enlutadas, Senhor, que do Golsix e fora dele, Senhor, que estão precisando muito do teu abraço, do teu carinho, da tua orientação, Senhor Deus. Peço também pelas pessoas, Senhor, que estão em tratamento nos hospitais, Senhor Deus. Cuida delas, seja o médico dos médicos, Senhor, esteja presente, cuidando e apacentando, Senhor, essas pessoas. Senhor, peço também, Deus, pelas pessoas que estão no Gossix. Amanhã teremos em nossa igreja, Senhor, a Santa Ceia, Senhor Deus. Traga que as pessoas que há com necessidade de tomar esta Santa Ceia se perdoar dos seus pecados, Senhor. Sabemos que somos todos pecadores, precisamos muito da tua presença, da tua honra. Como disse a pregação, Senhor, uns estão no Egito. Tire do Egito, Senhor, e manda de volta para a terra de Canaã, Senhor, que seria o seu templo, a tua casa, para que eles venham, entendeu, aceitar as tuas palavras. Peço também pelo pastor Anderson, Senhor Deus, que continue firme e forte, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo pastor Levi, por todos os pastores e familiares, Senhor, desses pastores. Sabemos o que eles enfrentam todo dia, Senhor Deus. Pedimos todos aqui do Golsic, Senhor Deus, que sempre estamos permanentes,
São quase 45, 50 pessoas, Senhor. E que aumente cada vez mais esse grupo de oração. Peço pela minha casa, pelo meu lar, pela minha esposa, por todos nossos familiares. Peço por todos aqueles neste dia. Amanhã será um grande dia, Senhor. O teu dia, o dia em que estaremos nas igrejas, te louvando e te orando. Isso é o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.